Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para esta live, trazer mais um estudo da palavra do Senhor, que possamos ser edificados. Então, vou orar para dar início. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor para conosco durante este dia e todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e tens cuidado de nós. E eu lhe peço que o Senhor continue nos abençoando. Abra o nosso entendimento agora para aprendermos e entendermos a Tua palavra. Que o Senhor venha me ajudar, colocar os Teus anjos ao meu redor, repreendendo todo o mal que queira atrapalhar esta live. Obrigado por tudo, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje tem por título Como ter fé. Como ter fé. Então, o que é fé, na verdade? O que é fé? Então, a fé é um dom de Deus. Então, a fé é Deus, o próprio Deus, quem nos dá. Então, Deus nos dá esta fé mediante o estudo da palavra dele, né? Lá em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa presente. Então, esta fé é um presente que Deus nos dá, mas é mediante o ouvir a palavra dele, o estudar a palavra dele. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz assim. Hebreus 11, 1, diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, o que é fé? Fé é certeza de coisas que se não veem. É a convicção de fatos que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Então, fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. Então, fé é certeza de coisas que se esperam. Então, você está esperando a volta de Jesus. Então, você tem fé, você tem certeza que Jesus vai voltar. E diz que é a convicção de fatos que se não vê. Então, você nunca viu Jesus, eu nunca vi Jesus, mas nós temos a convicção de que Jesus realmente é verdadeiro, que ele é o Filho de Deus. Então, fé é esta certeza e esta convicção. É certeza de coisas que não se vê. Então, você não está vendo a sua cura, mas você tem certeza que ela vai acontecer. Você tem convicção de que vai adquirir, certo? Então, fé é certeza, fé é convicção. Isto é o conceito de fé segundo a Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, fé é a certeza de coisas que se espera. E a convicção de fatos que se não vê. Então, é a certeza de coisas que se esperam. Então, eu espero ser curada, eu espero um trabalho, eu espero um desempenho no meu trabalho, nos meus estudos, eu espero um aumento de salário. Então, eu tenho certeza que Deus vai me dar isto. Isto é fé. E a convicção de coisas que se não vê. Então, não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então, fé é isto. Fé é esta certeza, fé é esta convicção.
Então, e esta fé, quem nos dá é o próprio Deus. Então, Deus, ele nos dá essa fé. Isto é um dom dele, é um presente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, esta fé para a salvação é um presente que Deus nos dá. Então, ele nos dá esta fé, mas mediante ao ouvir a sua palavra. Então, quando para a pessoa crer, acreditar em alguma história, né, ou história, ela tem primeiro que ouvir, ou ler, não é? Aquela história ou história, não é? Para poder saber se crê ou não, se ver se é realmente verdadeiro ou não. Para isso você precisa ou ler ou ouvir alguém falar. A Bíblia é do mesmo jeito. Então, para você crer que Jesus existe, você tem que ouvir alguém falar que Jesus existe, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. Então, você precisa estudar a palavra de Deus, né? Para que ela gere em você esta fé. Então, a fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais cremos nele, né? Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais passamos a ter intimidade com Deus e mais fé temos nele. Então, a palavra de Deus gera em nós esta fé. Aqui em Romanos 10, 17, nos diz assim, vou ler aqui Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, nos diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, quanto mais você ouve, você lê, você medita, você tem comunhão com Cristo, mais o Espírito Santo vai nos dando o entendimento da palavra dele e esta fé vai sendo gerado em nós. Então, é assim que Deus, né, nos dá esta fé. Então, esta fé é um presente que Deus nos dá, mas é mediante o conhecimento da sua palavra. E as pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, mas têm a criação. Basta olhar, né, para a criação, para a natureza, né, para os rios, para os pássaros, para os animais, olhar para você mesmo, né? Então, nós sabemos que existe um Deus. Então, esta fé é mediante este conhecimento, este entendimento da palavra de Deus. Então, a fé é gerada pelo estudo da palavra de Deus. Por que eu creio que sou salvo? Porque a palavra de Deus me garante que Jesus morreu para me salvar. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio no sacrifício que Cristo fez por mim. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de que é verdadeira a palavra de Deus. Então, esta palavra vai gerando fé em nós. Então, é por isso que devemos estudar a palavra de Deus para que esta fé seja gerada cada vez mais em nós. Então, em João 8:43, nos diz assim, João 8:43. João capítulo 8, verso 43, diz assim:
qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós... É bem aqui. Então é isso. Jesus está dizendo aqui para aqueles homens que, aqui no verso 31, ele diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo para aqueles judeus que disseram crer nele. Mas aqui no versículo 43, Jesus diz o seguinte: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, se nós não ouvimos, não vamos compreender, não vamos entender a palavra de Deus, e ela não vai gerar fé, ela não vai gerar certeza de que Jesus vai fazer aquilo na nossa vida. Ela não vai gerar esta convicção. Então, precisamos estudar a palavra de Deus para que ela gere em nós esta fé, esta convicção, esta certeza de que Deus vai fazer aquilo que estamos pedindo. Então, como ter fé? Então, através da palavra de Jesus, através do conhecimento. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Jesus, mais nós conhecemos o Pai, mais nós conhecemos o Espírito, mais nós conhecemos o Filho, mais nós conhecemos o que Ele fez por nós. E isto vai gerando em nós a fé, porque o Espírito Santo, quando estamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos iluminando o entendimento, ele vai alumiando o entendimento. E passamos a entender a palavra de Deus. E ao entendermos a palavra de Deus, ela vai gerando em nós fé. Uma fé verdadeira, uma fé convicta de que Deus vai nos atender. Então, como ter fé? Então, para ter essa fé, é necessário estudarmos a palavra de Deus com esta convicção. Então, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais ela vai nos transformando, mais ela vai nos mudando, mais nós vamos crendo nela e abandonando os nossos pecados. É por isso que Jesus diz, vou ler mais uma vez aqui em João, capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais ela vai gerando fé em nós. E esta fé vai nos mudando, nos transformando. Nós vamos abandonando os nossos pecados. Isto se chama santificação. E vamos obedecendo mais o nosso Senhor. Porque nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E passamos a querer agradá-lo de todo o coração. Aqui em Oséias, no capítulo 4, o versículo 6, nos diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote,
rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei e do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, aqui Deus diz que o povo dele está perecendo por falta de conhecimento. Então, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, então nós não cremos nela. Nós não obedecemos ao Senhor. E se não cremos, não temos fé, como vamos obedecer? Então, os sacerdotes aqui, Deus está dizendo que eles não estavam ensinando o seu povo. Por isso o povo estava perecendo. Então, precisamos estar sempre em contato com a palavra de Deus. Precisamos estar intimamente estudando a palavra de Deus, ouvindo as pregações, indo à igreja. Se temos dúvida, devemos perguntar ao nosso pastor ou outra pessoa, ou professor da escola bíblica, que nos ajude no entendimento. E assim, a nossa fé cada vez mais vai aumentando. Por quê? Porque nós estamos entendendo a palavra de Deus. Vou ler mais uma vez aqui em Oséias. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, o sacerdote não estava buscando este conhecimento para transmitir ao povo. E o povo estava se perdendo, estava seguindo outros deuses. Por quê? Porque eles não estavam recebendo do sacerdote o ensino da palavra. Então, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, a nossa fé vai diminuindo. Porque é esta palavra quem vai produzir em nós a fé. Porque quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, esta palavra o Espírito Santo vai nos dando o entendimento da palavra. E esse entendimento nos faz ver a realidade de Deus na nossa vida, como Deus realmente é real. E passamos a senti-lo na nossa vida. Então, em 2 Timóteo, diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos do 16 ao 17, nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a andarmos no caminho de Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais fé nós temos, porque Deus fala conosco. Quanto mais longe da palavra de Deus nós estamos, menos ouvimos a palavra, ouvimos o Espírito Santo. E a nossa fé vai enfraquecendo. Então, é necessário que todo filho de Deus se aproxime de Deus, da sua palavra. Então, a palavra de Deus é quem nos dá certeza de que aquilo que queremos, que pedimos, que desejamos, né, a Deus, então ela vai nos dar. Então, esta palavra que vai gerar em nós esta fé. Então, aqui em Marcos capítulo 11,
Vou ler bem aqui, Marcos 11. Marcos, capítulo 11, os versos. Marcos 11, do 23 ao 26, nos diz o seguinte. Marcos 11, tem Marcos 11, vou pôr o livro errado. Marcos 11, do 23 ao 26, nos diz o seguinte. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. Então, Jesus aqui está dizendo que se crermos verdadeiramente, mas para crermos em Jesus, que Jesus vai fazer isto, precisamos crer que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é Deus, que Jesus tem todo o poder, que Ele vai fazer sem duvidar. Porque se houver um pouquinho de dúvida, já não tem fé. É por isso que ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim feito. Crendo que recebestes. Então, nós temos que crer que já recebemos. Então, a fé é isto. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz. Então, a fé é essa certeza. Se você duvida, então você não está crendo verdadeiramente. Onde há dúvida, não há fé. Lá em Hebreus nós já lemos, a fé é a certeza de coisas que se não vê. E a convicção de coisas que se... Ou eu troquei. Então, fé é a certeza de coisas que se espera. E a convicção de coisas que não se vê. Então, fé é isto, é certeza, fé é convicção. Então, você tem essa certeza convicta, essa certeza pura, de que se você pedir a Jesus, Ele vai lhe dar. Mas, muitas vezes, nós pedimos, irmã Antônia, e não recebemos. Por que não recebemos? Então, eu vou ler bem aqui em Mateus ainda. Mateus, no capítulo 17. Mateus 17, nos diz o seguinte. Mateus 17, 20. Diz assim. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então aqui, essa passagem já está falando da cura de um jovem possesso, que os discípulos não tiveram fé para expulsar aquele demônio. Então Jesus está dizendo, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, então você vai dizer
para este monte. Esse monte pode ser uma enfermidade que você está enfrentando. Esse monte pode ser um desemprego que você está passando. Este monte pode ser qualquer coisa na sua vida. Mas se você tiver esta fé verdadeira, que não duvide no seu coração, não haja dúvida, porque você está segundo a palavra de Deus. Então você irá receber esta bênção. Jesus irá ouvir esta oração sua, não é? Pedindo. Muitas vezes nós também queremos que Deus faça as coisas imediatamente, no nosso tempo. Nós temos que pedir as coisas a Deus. Nós temos que entender que o tempo é o dele, não o nosso. Nós temos que crer e esperar. Abraão passou 25 anos para receber o seu filho Isaque, né? Quantos anos Abraão esperou, não é? E muitas vezes nós queremos, no mesmo instante, receber a nossa bênção. Mas não é assim, não é? Então, aqui em Timóteo, capítulo 5, vou ler bem aqui, Tiago. Tiago, capítulo 5, os versos do 14 ao 16, nos diz o seguinte. Tiago 5, 15, do 14 ao 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui Jesus, aliás, o apóstolo Tiago, né? Não é apóstolo, é que eu acho que é o irmão de Jesus, né? Tiago. Então Tiago, ele está dizendo o seguinte, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. A oração da fé salvará o enfermo. Então, se você vai orar por alguém, seja bem-vindo, Silva. Que o Senhor lhe abençoe. E Francisca das Chagas, né? Então, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, se você vai visitar alguém, se você está orando por alguém enfermo, então você precisa crer que a sua oração vai ser atendida. Às vezes a pessoa vai receber a oração, ele não vai fazer o que está dizendo. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, muitas vezes a pessoa está enferma, é devido a algum pecado, não é? E este pecado precisa ser perdoado para que a pessoa receba a bênção. Quando nós estamos em pecado, perdemos as bênçãos de Deus. E muitas vezes nós oramos, às vezes temos fé, mas estamos em pecado. Precisamos confessar o nosso pecado. Esta é a razão de muitas pessoas não receberem a bênção. Às vezes até têm fé, mas também estão em pecados. É por isso que Tiago diz assim, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, muitas vezes é necessário se confessar o pecado para receber a bênção. Jesus, quando ele foi curar aquele paralítico, lá no tanque de Betesda, ele diz,
os teus pecados estão perdoados. Vá e não faça mais, para não te suceder coisa pior. Então, aí nos diz que aquele homem estava enfermo devido ao seu pecado. E se ele continuasse a praticá-lo, iria acontecer pior do que ele estava, né? Então, devemos ter cuidado para não dar legalidade a Satanás. Satanás, ele quer que andemos em pecado, no pecado, para não termos sucesso na nossa vida. Se estamos em pecado, estamos no domínio de Satanás. Então, a Bíblia, Jesus também uma vez curou uma mulher lá no templo, né? Ele disse, essa também é filha de Abraão. Ela estava com um demônio nas costas, né? E aquele demônio estava deixando ela encurvada. Então, não podemos dar legalidade a Satanás na nossa vida, porque tem demônios que causam doenças, né? Enfermidade. Então, aquela senhora, ela estava encurvada, não era devido à enfermidade, era por causa do pecado, né? Ela estava com demônio. Não podemos dar legalidade a Satanás na nossa vida. Isso não significa que toda doença, que tudo que nós temos, seja por causa do pecado. Mas muitas vezes é. Então, e muitas vezes nós pedimos perdão, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a bênção, que Deus nos faça isso, mas precisamos muitas vezes pedir perdão dos nossos pecados. Muitas vezes a pessoa tem alguma mágoa, tem alguma rixa de alguém, às vezes a pessoa está fazendo algo que não está deixando ela receber a sua bênção. Então devemos ter cuidado, porque Deus, ele é justo, e nós temos também um advogado de acusação diante de Deus, não é? Todos os dias, a Bíblia diz, dia e noite, ele está diante de Deus nos acusando. Então, não podemos deixar Satanás estar dominando área nenhuma da nossa vida. Área nenhuma da nossa vida. Aqui em João 3, 25, nos diz assim. Não é João, é Jó. Jó 3. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó capítulo 3, verso 25, nos diz o seguinte. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então, Jó está dizendo aquilo que temo. Então, Jó, a Bíblia diz, aqui Deus diz que ele era justo, né? Jó, Deus elogia Jó. Jó diz, homem íntegro e reto. Íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó era um homem íntegro. Ele era reto. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Mas Jó tinha este pecado. Qual era o pecado? O medo. Jó tinha um medo. Então, Jó estava dando legalidade a Satanás nesta área da sua vida. Ele disse, aquilo que eu temo me sobrevém. Então, ele temia. O que foi que veio sobre Jó? O que foi que sobreveio sobre ele? O que foi que veio sobre Jó?
a perca dos seus bens. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu seus filhos e filhas. Então Jó temia perder os seus bens. Jó temia perder sua família, seus filhos. Jó temia perder a sua saúde. Jó temia perder os seus amigos. Jó tinha medo destas coisas. Então, Satanás tinha legalidade nesta área da vida dele, porque ele não estava crendo em Deus para protegê-lo. Então, prestemos atenção, meus irmãos. O medo é uma coisa muito séria. Medo significa falta de fé. Se eu tenho medo de que aconteça alguma coisa comigo, eu não estou crendo que Jesus está me protegendo. Era isso que estava acontecendo com Jó. Então, quando nós estamos em pecado, em alguma área da nossa vida, Satanás ele tem autoridade para mandar naquela área, a não ser que eu peça perdão a Jesus. Lave os meus pecados no sangue de Cristo, para que Satanás não tenha mais autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, eu preciso ir a Deus com fé, mas também limpo dos pecados. Porque quando nós estamos em pecados, nós estamos dizendo para Satanás que ele tem poder sobre nossa vida. E o nosso advogado de defesa, que é Jesus, não pode fazer nada por nós diante de Deus. E Deus tem que agir com justiça. Jó, ele sofreu aquilo porque ele tinha medo de acontecer aquelas coisas sobre ele. E ele diz, ele confessa, Jó 3:25, vou ler mais uma vez. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então, devemos ter uma fé verdadeira em Cristo. Vamos à rua, não devemos temer nada. Na minha casa, não vou temer nada, os anjos do Senhor estão me guardando. Estou enferma, o Senhor vai me curar com a fé verdadeira, porque Ele diz, se eu tiver fé como grão de mostarda, eu vou falar ao monte, ele vai sair, eu vou falar essa doença e ela vai embora. É assim que nós devemos fazer, é usar a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus, para que possamos vencer o inimigo de nossas almas. Então Jó não estava crendo que Deus iria proteger os filhos dele. Na hora que os filhos faziam banquete, ele ia logo e oferecia sacrifício, com medo dos filhos irem para o inferno. Na hora que acontecia alguma coisa, ele já estava ali, ele era zeloso, ele era cuidadoso com a sua família, né? Muitas vezes tem muitos pais, né, que é um cuidado tão grande que acha que o seu cuidado vai livrá-lo, vai livrar os filhos de alguma coisa. Não livra. Nós temos que deixar Deus cuidar de nossos filhos, deixar Deus cuidar da nossa vida, Deus cuidar da nossa saúde, Deus cuidar da nossa proteção. Deus é o nosso Senhor, Ele tem todo o poder, nada podemos fazer, devemos confiar, acreditar, depender completamente de Deus. Mas para isso precisamos conhecer a palavra dEle. Aqui em Números, no capítulo 22, Números 22, Números 22, 10, nos diz o seguinte:
Acho que é Deuteronômio. Não é número. Deuteronômio 34, 4 ao 3. 34, Deuteronômio 34, 4 ao 3. Diz assim. 4, 4 ao 3. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, aqui Deus está falando para Moisés, deixa eu ver aqui, porque Moisés desobedeceu a Deus na hora que Deus mandou Moisés falar a rocha. E Moisés desobedeceu e, zangado, ele bateu na rocha 2 vezes. Eu vou ler bem aqui. Então disse Deus: Deus, ele disse para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, porque Moisés desobedeceu a Deus. Então Moisés pecou e perdeu a bênção. Moisés era um homem de fé. Moisés era um homem obediente. Moisés era um homem que tinha comunhão com Deus. Mas naquele momento ele desobedeceu a Deus. E ele perdeu a bênção que tanto ele queria, né? Vou ler mais uma vez aqui. 4 e 5. Desde o deserto e o... 4 e 5. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então Moisés, porque desobedeceu a Deus, perdeu a bênção. Então muitas vezes nós temos fé, nós somos obedientes, mas em alguma área da nossa vida nós desobedecemos a Deus e muitas vezes isto está impedindo, não é, de recebermos a bênção que tanto queremos. Então, às vezes, nós até temos a fé que Deus nos dá através da palavra, do conhecimento da verdade. Mas muitas vezes estamos em pecado e precisamos pedir perdão a Deus e a Ele, né? Em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando estamos em pecado, nós temos um advogado de condenação, um advogado de acusação, um advogado de defesa e um juiz justo. E nós somos os criminosos. Por quê? Porque desobedecemos a palavra de Deus. Estamos ali para ser julgados, né? Satanás chega onde Deus, olha, a Antônia fez isso, isso e isso. Então Jesus, o advogado de defesa, ele olha para a minha vida, eu não confessei meu pecado. Eu não me arrependi do pecado. Eu não fui lavada pelo sangue dele. Jesus não pode fazer nada. Então Deus, ele
ele cumpre a sentença, ele faz que a sentença seja cumprida. Então, Satanás passa a dominar aquela área. Então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Jesus, lavar os nossos pecados no sangue dele. E quando isto acontecer, então Satanás não tem mais poder nenhum na nossa vida. E aquilo que pedirmos a Deus, ele vai nos dar. Então devemos ter cuidado, se não estamos dando legalidade a Satanás em alguma área da nossa vida. Muitas vezes a pessoa pede tanto uma coisa a Deus e não recebe, não sabe por quê. Às vezes, mas eu não tenho fé. Tem fé, mas muitas vezes tem algo também que está impedindo, né, de que Deus lhe dê esta bênção. Então devemos pensar que em Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 7, 14, nos diz o seguinte. Segundas Crônicas 14, 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós fazemos isto diante de Deus, Satanás não tem mais poder, não tem mais legalidade naquela área. Então, Jó, ele perdeu tudo porque ele tinha esse problema, né? Ele tinha esse medo, esse temor, e ele não foi pedir perdão a Deus, ele não abandonou aquele medo. Então, nós temos que abandonar os nossos pecados. Tantas pessoas que estão com medo, nós temos que ter fé. O que é fé? É certeza. Fé é convicção de que Deus está conosco. É convicção de que Deus vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai nos dar. Ele diz, se crermos no nosso coração, sem duvidar, então ele vai nos abençoar. O problema é que nós temos muitas vezes medo. Nós estamos com algum problema na nossa vida, não é, que está impedindo. Lá no Salmo 119, 105 diz, lâmpadas para o meu caminho é a tua palavra. Então, a palavra de Deus é essa lâmpada que vai alumiando o nosso caminho, os nossos erros, para ir abandonando, para ir confessando, para ir deixando. E Deus vai nos abençoando, porque Ele quer que nós, como filhos, estejamos, né, completamente na dependência dEle, crendo. O povo de Israel no deserto, Deus estava fazendo tudo e eles estavam duvidando. Muitas vezes nós não recebemos a bênção por causa da nossa dúvida, da nossa falta de fé, ou até mesmo nossos pecados não confessados, não abandonados. Então, mas muitas vezes nós não estamos em pecado, nós temos fé e não recebemos. Por quê? Então devemos fazer algumas perguntas em relação a esta fé. Então, em relação à fé, para receber aquilo que queremos de Deus, devemos fazer a seguinte pergunta. Por que eu quero esta bênção? Por que eu quero esta bênção? Eu estou necessitado de verdade? Isto irá ser uma bênção na minha vida e na vida do meu próximo? Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos algo a Deus que não vai ser bom para nós. Então Deus, Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Ele vê que aquilo ali não vai ser bom para nós, então devemos pedir sempre que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. E às vezes aquilo que nós estamos pedindo não é a vontade de Deus.
Outra pergunta. Para que eu quero esta bênção? Para que eu quero esta bênção? Ou por que eu quero esta bênção? É para a minha... às vezes nós queremos as coisas nem porque precisamos, né? Só mesmo para exibirmos, só para termos ali. Então é para exibição ou é para a glória de Deus? Então Deus, ele diz para estarmos satisfeitos com o que temos. Muitas vezes nós temos tudo o que precisamos, mas queremos mais coisas que não precisamos. Então Deus também não irá nos dar. Então devemos ver por que não estamos recebendo aquilo que estamos pedindo a Deus, mesmo estando com muita fé, mesmo não estando no pecado. Muitas vezes aquilo não vai ser o melhor para nós. Muitas vezes Deus está dizendo, espera um pouquinho, como Abraão. Abraão passou 25 anos para receber a sua bênção, né, que era o seu filho. E muitas vezes nós queremos logo as coisas. O que estou pedindo é para glorificar a Deus. Então, tudo que pedirmos a Deus deve ser para a honra e a glória de Jesus, de Deus. Se o que eu estou pedindo não vai glorificar a Deus, então Deus não vai nos dar. Tudo que Deus faz na nossa vida é para a honra e a glória dele. Então devemos glorificá-lo em tudo. Então, em Tiago 4:3, eu já li, mas vou ler mais uma vez. Em Tiago 4:3 nos diz o seguinte. Tiago 4:3 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aí eu li foi Tiago 3. Então, por que muitas vezes não recebemos? Porque estamos pedindo mal. Não estamos pedindo algo para a nossa necessidade. Não estamos pedindo aquilo que realmente precisamos. Não estamos pedindo algo que vai glorificar o nome de Deus, né? Outra coisa que devemos fazer a pergunta quando formos pedir algo a Deus. O que estou pedindo a Deus? É a vontade dele para a minha vida? Será que isso que estou pedindo realmente está dentro da vontade de Deus? Então, aqui em 2 Coríntios, vou ler bem aqui 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 7 nos diz o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, ele tinha um problema na vida dele. Alguns dizem que era um problema de saúde. Alguns dizem que era problema na visão. Não sabemos, né? Mas a Bíblia, ele diz que tinha um problema, um espinho na carne. Mas Deus não tirou, não ouviu aquela oração de Paulo. Não é porque Paulo não tivesse fé. Não é porque Paulo estivesse no pecado. É porque se Deus ouvisse a oração de Paulo e atendesse,
ele talvez se afastaria do propósito de Deus para a vida dele. Então devemos pedir a Deus que ele faça a vontade dele na nossa vida, para que possamos alcançar o objetivo que ele tem na nossa vida, né? Quantas pessoas estão amargurado, triste, porque pede alguma coisa a Deus e Deus não dá. Muitas vezes Deus não dá porque Ele quer nos usar, Ele quer que estejamos ali firmes com Ele. Então devemos pedir a Deus que faça em nós tudo aquilo que Ele quer. Aqui em Samuel 12, segundo Samuel 12, os versos do 13 ao 18, é a última, já estou encerrando. Segundo Samuel 12, do 13 ao 18, nos diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Então, Davi, ele pecou, ele adulterou com a mulher de Urias, né? Acho que os irmãos já conhecem essa história. E Deus disse que a criança iria morrer, porque ele fez com que as pessoas, né, falassem mal. Ele fez com que as pessoas falassem mal de Deus, né? Então, aquele pecado dele levou as pessoas a blasfemarem de Deus. Olha aí o servo de Deus, né? Olha aí o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi que ele fez, né? Aquela criança, ele não podia viver, porque ali toda vez que as pessoas olhassem para aquela criança, iriam ver o pecado de Davi. Então Deus, por um outro lado, estava até protegendo Davi, enquanto que a criança iria para o seio de Deus, né? E Davi, ele orou, ele chorou, ele jejuou, ele fez tudo, mas Deus não mudou a sentença. Deus perdoou Davi, Deus não matou Davi, mas Deus não deu vida para aquela criança. Então, por causa do pecado, por causa do nosso pecado, muitas vezes nós não recebemos bênção, mesmo confessando o nosso pecado. Então, tem muitos pecados que a pessoa comete, Deus perdoa, mas fica as consequências, né? Fica as consequências. Mas que o Senhor nos ajude, que possamos, né, ter esta fé verdadeira, esta fé que nos leve a receber as bênçãos que realmente precisamos. Nós temos que aprender a pedir a Ele com fé, a pedir conforme a vontade dEle, a pedir aquilo que realmente necessitamos, pedir perdão dos nossos pecados antes de ir a Ele, para recebermos estas bênçãos. Que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo, né, para outras pessoas, para que também sejam abençoadas. Vá lá no meu canal no YouTube, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Dê o seu bonzinho lá, se inscreva e mande também esses vídeos para outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. E eu vou orar agora
fazer uma oração para encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, olha para a nossa fé, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a orarmos, a termos esta fé, com essa certeza, com esta convicção, que possamos estudar a sua palavra, porque ela é quem vai gerar em nós esta fé, pois esta fé é um dom que vem do Senhor, é um presente que o Senhor nos dá, mas é mediante o estudo dela. Esta fé vem gerar em nós, sua palavra vem gerar em nós esta fé em Jesus Cristo para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa cura, para o nosso perdão. Que o Senhor nos ajude a termos esta fé. Eu lhe peço pelos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse vídeo, este estudo, que eles recebam, Senhor, esta bênção que eles tanto querem, seja a cura, seja um trabalho, seja uma enfermidade, a cura de uma enfermidade da alma, do corpo, que o Senhor venha dar esse entendimento da sua palavra a cada um, e que esta fé venha aumentar cada vez mais, porque quanto mais cremos no Senhor, quanto mais estudamos a sua palavra, mais nós cremos, mais nós nos fortalecemos. Que o Senhor nos abençoe e abençoe os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo estudo, até terça-feira.